Muito bem, então, sendo já 18 horas, vamos então aqui iniciar. Bem-vindos ao quarto Meeton da APDSI, dedicado ao tema de testemunhos de transição digital na educação. A APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, iniciou estes eventos Meeton, dedicados a apresentar e debater testemunhos de transição digital em diversos setores. Neste momento já organizámos um relacionado com a democracia, justiça e ética. Hoje vamos falar sobre educação e, portanto, este é o nosso quarto Meeton, que é então dedicado a esta relação entre a educação e o digital. Neste Meeton iremos contar com a partilha de testemunhos de 3 distintos oradores: o Dr. José Vítor Pedroso, Diretor-Geral da Educação; o Dr. Nuno Feixa Rodrigues, vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia e também coordenador do programa INCODE 2030; e a doutora Sandra Martinho, também diretora para a área de Educação e Filantropia da Microsoft Portugal. Esta nova modalidade digital de evento permite à APDSI dar continuidade à sua missão de promoção e desenvolvimento da sociedade de informação e conhecimento em Portugal, servindo como plataforma agregadora de proximidade e de contactos entre os seus diversos stakeholders. Os Meetons são eventos curtos, aproximadamente 1 hora, informais e direcionados para uma temática específica, à semelhança do que já fazíamos com os meetups antes desta fase de confinamento que temos tido nos últimos meses. Mas através desta participação à distância e utilizando esta plataforma Zoom, queremos manter esta ligação, que até tem sido muito surpreendente pela positiva, porque temos conseguido até ter mais pessoas, mais participantes e até mais iniciativas. Portanto, temos mantido aqui uma cadência quinzenal nestes eventos, o que realmente denota que tem tido muita tração, e isso para nós é um motivo também de contentamento. Portanto, a APDSI tentará sempre dar palco à partilha de experiências e de boas práticas nestes diferentes setores. E eu agora queria só aqui explicar 4 pontos da nossa sessão, como é que ela se vai organizar. Nós neste momento temos os oradores que estão com imagem e voz e, portanto, que são os únicos que vão neste momento poder participar e ter a sua imagem aqui no mosaico. Mas no fim da sessão vamos querer colocar todos os participantes no mosaico e para isso todos vão passar de participantes a oradores, mas a perspectiva é darmos uma ideia de que estamos aqui todos e que isto não é só um número que aparece aqui ao lado de quantos é que estão, que somos mesmo reais e que apesar de estarmos aqui no digital, existimos mesmo e portanto é só mais no fim vamos fazer isso. Quando nós fizermos esse movimento vai parecer que a sessão vai abaixo e depois retoma, mas não estranhem os participantes que vão ter essa transição, porque é só continuarem à espera um bocadinho, depois vão passar, portanto, a aparecer no mosaico e portanto, quem quiser partilhar a imagem partilha, quem não quiser não partilha, e portanto isso é dentro da opção de cada um. E também outro ponto é ao longo do Meeton, quem tiver questões ou algum comentário que gostasse que os oradores pudessem se pronunciar sobre o mesmo, ou alguma questão que gostassem que se pudesse responder, pudessem usar uma funcionalidade que é as perguntas e respostas, que podem encontrar em baixo, que está o Q&A, não é? O Question and Answers, e que podem aí também colocar. O chat que existe, podem fazer outros, mas se tiverem perguntas ou alguma coisa direcionada aos oradores, pedimos que o fizessem neste módulo específico de perguntas e respostas, para ser mais fácil para nos organizarmos nessa fase das perguntas. Dizer também que em relação ao RGPD, garantimos que a divulgação deste evento, portanto, vai cumprir com todas essas regras, portanto, nós estamos a gravar o evento, mas quem disse que não gostaria que a sua imagem fosse partilhada, não será partilhada, o evento será só, portanto, partilhado de acordo com essas regras, e mesmo quando aparecermos todos no mosaico, as pessoas podem ou não partilhar a imagem. Portanto, aí também garantimos esta regra e, portanto, também queríamos deixar essa segurança. E eu agora vou então fazer uma breve introdução biográfica dos nossos 3 oradores, e depois vou só fazer um pequeno chavão de uma introdução sobre a fase que atravessamos nesta fase de pandemia, para dar um mote para depois os oradores poderem dar os seus testemunhos, mas eu peço que cada um dos oradores selecione o testemunho mais forte que queira aqui dar, de que forma é que, portanto, a educação se relaciona com a transição digital e que exemplos é que temos antes da fase que estamos, não é? Pré-Covid, pós-Covid, ou mesmo agora durante ainda esta fase que estamos ainda a enfrentar este desafio, digamos assim. Então, eu começava pelo Dr. José Vítor Pedroso, dizendo que é licenciado em Sociologia, é atualmente Diretor-Geral da Educação e também é diretor do European School Net.
Durante o seu percurso profissional, coordenou e participou em diversos projetos nacionais e europeus, nomeadamente na área da utilização educativa das tecnologias de informação e comunicação. Foi diretor de serviços de projetos educativos na Direção-Geral de Educação, coordenou a equipa de recursos e de tecnologias educativas e participou no Plano Tecnológico de Educação, na equipa de computadores, redes e de internet nas escolas e também na unidade de apoio à telemática educativa. Foi diretor do Centro de Competências NONI do século XXI, da Malha Atlântica, e, portanto, o Dr. José Vítor Pedroso, assim como os restantes oradores, vão ver que tem um currículo muito adaptado ao tema que estamos aqui a tratar hoje, e até parece que foi a régua e esquadro que nós convidámos estes oradores para estar aqui hoje. E, portanto, como veem, pronto, este foi o primeiro. Eu vou passar agora ao Dr. Nuno Feixa Rodrigues, mas é realmente uma biografia que fica muito dentro daquilo que estamos a falar hoje e, portanto, também por aí temos aqui uma boa expectativa para a sessão. O Dr. Nuno Feixa Rodrigues é doutorado em Engenharia Informática pela Universidade do Minho, é atualmente coordenador-geral do programa INCODE 2030 e também vogal da Fundação para a Ciência e Tecnologia. É também professor da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cabo e do Ave. Foi membro da coordenação técnica do programa INCODE, portanto, antes de ser coordenador-geral, estando a liderar a promoção da Estratégia Nacional para a Computação Avançada e foi um dos responsáveis pelo BOB, o primeiro supercomputador a operar em Portugal, instalado no Data Center de Ribadave, no Minho. Foi diretor da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cabo de Ave, entre 2011 e 2017, e fundou em 2010 e dirigiu até 2018 os Digital Games Research Center, uma unidade de investigação, portanto, do Instituto Politécnico do Cabo de Ave, dedicado às áreas de desenvolvimento de jogos digitais. Por fim, a doutora Sandra Martinho é licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, é atualmente diretora para a área de Educação e Filantropia na Microsoft Portugal. Iniciou o seu percurso na Microsoft em 2014, na área de Educação, enquanto responsável pelos programas de transformação digital das escolas e criação de uma comunidade de escolas e professores inovadores em Portugal, tendo por base a visão da Microsoft para a educação. Seguidamente, abraçou o desafio de levar a transformação digital também até ao ensino superior, funções então que desempenhou até início de dezembro de 2018. Anteriormente, teve mais de 13 anos com diversas funções no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e também no respectivo Ministério, onde teve várias funções e chegou a coordenar mais de 180 pessoas, mas teve funções como direção de recursos humanos, financeiro e de compliance, direção do Departamento de Gestão da Dívida, Real Estate Manager, diretora jurídica, coordenadora, consultora jurídica e, portanto, realmente teve um caminho de 13 anos aqui também muito alargado e que também, de certeza, que traz aqui muitas iniciativas, não só ligadas à educação, mas, pronto, mas também aqui, de certeza, muitos desafios tecnológicos aconteceram nesta jornada. E, portanto, eu terminaria, como eu vos disse no início, estes currículos e estas biografias deixam-nos aqui realmente com um painel muito oportuno para este tema. E eu, antes de passar a palavra ao Dr. José Vítor, a quem eu depois pedia que pudesse começar com o seu testemunho, depois passaria ao Dr. Nuno Feixa Rodrigues e por fim, à Dra. Sandra Martinho, eu queria só aqui deixar uma conclusão. Portanto, na terça-feira passada, a Comissão Europeia emitiu um conjunto de conclusões sobre uma análise que fez à crise do Covid-19 na educação. E uma das conclusões, e se calhar a principal que colocou, foi que a pandemia do Covid-19 afetou e pressionou sem precedentes a educação em todo o mundo e em toda a União Europeia. Trouxe grandes mudanças na forma de aprender, ensinar, comunicar e colaborar dentro e entre a educação. Esta situação provocou um impacto sobre alunos, famílias, professores, líderes, bem como na sociedade geral, que até hoje não tínhamos assistido. E é um bocadinho com este mote, pedindo os testemunhos então de pré, durante e até que se possa perspectivar para o pós, fase que atravessamos, que pedi ao Dr. José Vítor que pudesse partilhar connosco então um testemunho que considerasse importante para esta nossa sessão, agradecendo desde já também a presença de todos e também do Dr. José Vítor. Boa tarde a todos e a todas os presentes, cumprimentar os meus colegas de painel, agradecer o convite para aqui estar presente e rapidamente poder pegar nesta recomendação da Comissão Europeia. De facto, as mudanças que ocorreram em Portugal durante um fim de semana, não é? De um ensino clássico presencial para
durante o fim de semana, na segunda-feira seguinte, as escolas terem que começar a trabalhar à distância. Foi surpreendente, apanhou-nos todos de surpresa, ninguém esperava, e penso que ao fim destes meses a avaliação que existe, e eu penso que é uma avaliação que não é só dos que estiveram diretamente envolvidos, e que muitos, mas sobretudo das famílias e dos nossos alunos, é uma reação muito positiva, é uma avaliação muito positiva sobre a capacidade de resposta que existiu, a mobilização dos professores, das direções das escolas, dos técnicos, dos funcionários, foi extraordinária e não mostrou só, eu acho que trouxe ao de cima, sobretudo, a capacidade do povo português de, perante imprevistos, conseguir encontrar força e mobilização para estes grandes desafios. Infelizmente, nem todos os dias é assim, mas perante grandes desafios, nós, portugueses, temos esta capacidade de resposta extraordinária, acho eu. E aqui a primeira palavra, dado que até sou diretor-geral de educação, é de felicitar as escolas, felicitar os diretores, as direções das escolas, os professores que estiveram na linha da frente e que, de facto, conseguiram responder, em alguns casos melhor, noutros casos pior, mas se fizéssemos uma média, diria que responderam muito, muito bem a este desafio que se colocou à frente. Também mostra que já existia um terreno propício para que isto pudesse acontecer. Normalmente queixamos sempre de falta de formação, de falta de equipamentos, etc., mas existia o básico que permitiu este movimento, não é? As escolas, através da organização que implementaram, conseguiram que em poucos dias organizar formação interna, organizar equipas, organizar suporte entre colegas, que aqueles que tinham menos competências digitais fossem suportados, fossem apoiados pelos que já tinham mais competências e assim dar resposta aos desafios. E os desafios eram gigantescos. E para mim o maior desafio, e aquele que não foi apenas na educação, eu diria que é um desafio geral da sociedade, é as desigualdades. As desigualdades revelaram-se mais do que normalmente no dia-a-dia eram percebidas e apercebemos todos, e de uma forma muito chocante, que as diferenças de contexto dos nossos alunos são muito diferenciadas e que há uma percentagem ainda relevante que não tinha e continuará a não ter, apesar de muitas situações se terem resolvido, e mais uma vez através da mobilização da sociedade, das associações de pais, das autarquias, etc., mas não só deste suporte de ferramentas digitais para este ensino à distância, mas também de suporte familiar, de competências das famílias para poderem apoiar os seus filhos, que neste caso também se tornou evidente a importância deste apoio familiar. E eu acho que quando falamos de transição digital é para esta camada da população que devemos concentrar os nossos esforços. Por um lado, permitir que haja esta equidade, que eu penso que todos estamos interessados e temos consciência que para o desenvolvimento do país este acesso democrático ao digital é uma das nossas prioridades. E eu coloco desde já aqui como a primeira prioridade é que todos os alunos, tal e qual como o ensino básico e secundário dos 12 anos de escolaridade são de acesso universal e gratuito, também o acesso ao digital, que é apenas uma ferramenta a esse ensino, seja gratuito e universal, e eu penso que é esse
é esse um dos desígnios do plano de transição digital que neste momento temos em execução. Eu neste elogio, que se assim se pode dizer ao trabalho das escolas, tenho que sublinhar a importância que foi a capacidade das escolas de desenharem planos de ensino à distância. Isto é, nós na Direção-Geral de Educação tentámos ajudar, tentámos criar roteiros, sugestões, etc., mas houve esta capacidade das escolas de desenharem este plano, que depois têm vindo a executar ao longo destes meses, e de se reorganizarem. Eu sublinho muito a questão da organização da escola com suporte em ferramentas digitais e que vai permitir que a resposta fosse célere e fosse eficaz e pudesse ser também acompanhada com um processo de monitorização e de avaliação dos processos. Peço desculpa pela repetição, mas que vai permitir que as escolas também fossem reformulando a sua forma de trabalhar. Eu penso que todos se lembram, nos primeiros 15 dias, as escolas encerraram 2 semanas antes das férias da Páscoa, e nos primeiros 15 dias, apesar da resposta ter sido imediata, portanto, na segunda, terça-feira, a maioria das escolas estava e os professores estavam em contacto com os alunos, mas ainda houve algumas dificuldades organizacionais, portanto, ou porque os professores marcavam muito tempo síncrono, ou porque enviavam muitos trabalhos para os alunos executarem entre as sessões síncronas, mas houve alguma incapacidade ou dificuldade, não é mais que incapacidade, houve alguma dificuldade de organização. E houve um grande investimento da nossa parte, das escolas, em que essas 2 semanas e depois as 2 semanas da interrupção letiva da Páscoa servisse para esta organização. E houve essa capacidade, e eu penso que foi aí também que residiu parte do sucesso, foi essa capacidade das escolas se reorganizarem para trabalharem à distância ou trabalharem sobre ferramentas digitais. Porque o que todos também percebemos e muita gente aprendeu é que quando se passa para o digital não basta replicar o que se fazia de uma forma presencial e passá-la da mesma forma e com o mesmo formato e com o mesmo modelo, com as mesmas formas de organização para o digital. Há que reajustar processos, a forma de comunicação tem que ser diferente, a avaliação que tem sido uma área bastante trabalhada pelas escolas, pelos professores, como avaliar, para quem estava habituado a avaliar de uma forma mais clássica estas novas, a obrigatoriedade de encontrarmos novas formas de avaliação dos alunos. Tudo isso foi um caminho e que penso que tem vindo a ser ultrapassado com o sucesso possível, mas que neste momento nos satisfaz. Eu penso que todos os profissionais que estiveram envolvidos neste processo estão contentes com o resultado. Nós temos aqui a Microsoft, que durante este período esteve muito ativa, portanto, e colaborou imenso. Ainda ontem li os resultados do número de formação e de formandos que participaram nas sessões de formação, e eu estou a citar estes números de cor, mas penso que Portugal ficou em 3º lugar dos países da Europa. Acho que é esta a referência do ponto de vista de professores que participaram em formações promovidas pela Microsoft. De facto, houve e continua a haver um grande empenho dos professores e uma grande necessidade de terem esta autonomia para ir procurar formação, a formação que lhes interessava, mas também houve a capacidade, não só nossa no Ministério da Educação, mas também de várias entidades, de oferecer essa formação, de se organizarem para não só fazer formação dita clássica, webinars, etc., mas para apoiar com proximidade
as escolas, e isso foi relevante para todo este processo. Eu atingi o tempo que me estava destinado, portanto, aqui a minha palavra final é como comecei, é sobretudo de felicitar quem na escola conseguiu vencer com sucesso este grande desafio que nos apanhou de surpresa. E depois estarei disponível para as perguntas e respostas que houve. Ok. Muito obrigado pelo seu testemunho e pela sua participação. Eu realmente destaco aqui a parte do agradecimento e o reconhecimento que fez, porque realmente conseguiu-se nesta fase de transição fazer-se os esforços. É um pouco como é a panágio português, não é? Nós conseguimos sempre nas alturas mais difíceis revelar o melhor de nós, e isso é importante, é histórico, é recorrente. E mais uma vez isso aconteceu, e portanto não deixámos de ser portugueses, não é? Na reação a esta crise que se instalou e que não estava prevista, e portanto que chegou também sem aviso. E depois também acho que uma situação que também realçou aqui um pouco é aquela ideia de associar a transição digital como algo que deve fazer parte, assim como o primeiro ou 12º ano, não é? Que é disponibilizado pela República Portuguesa de forma gratuita e, portanto, de acesso universal, tentar também replicar isso na transição digital e na parte digital. E pronto, essa visão acho que é muito forte e consegue integrar aqui diferentes perspectivas que existem sobre o tema, mas vendo isso assim, acho que é transversal e muito absorvente, e portanto é também uma visão que pronto, me parece que está com um destaque muito importante, e por isso passava ao Dr. Nuno Feixa Rodrigues, e também pedindo que pudesse partilhar connosco um testemunho, um pouco a visão que tem sobre estes temas que estamos a falar, e agradecendo também desde já a sua presença e disponibilidade para estar aqui connosco. Muito obrigado, eu é que agradeço, é um prazer, muito boa tarde a todos. Por isso, depois da intervenção do Dr. Vítor Pedroso, que se focou obviamente mais no ensino básico e secundário, eu se calhar dava uma perspectiva também um bocadinho da minha experiência mais próxima e conhecimento mais direto a nível daquilo que se passou do ensino superior, e também com algumas considerações ou alguns elementos de reflexão até para aquilo que pode vir a ser o futuro, e reflexão sobre aquilo que se passou, não apenas do ponto de vista desta transição quase que obrigatória para o digital, mas refletir também naquilo que é o sistema de ensino e qual é o propósito, no fundo, do sistema de ensino, nomeadamente o ensino superior. Por isso, essencialmente, as instituições de ensino superior, obviamente que o tema é a educação, mas as instituições de ensino superior têm essencialmente 3 missões principais: o ensino e a educação, sem dúvida alguma, que é uma delas, a investigação é outra, também com peso significativo, e temos também a terceira missão, muitas vezes chamada de terceiro pilar das instituições de ensino superior, que são as atividades de extensão académica e relação com a sociedade e com as empresas. Eu vou começar, para facilitar, já que o tema aqui é a educação, vou deixar a educação para o fim, por isso, começando por esta terceira missão de extensão académica, o que vimos foi uma mobilização incrível e sem precedentes daquilo que foi as instituições de ensino superior e das unidades de investigação, ao ponto de, para termos uma ideia, na Fundação para a Ciência e Tecnologia estávamos a receber tantas propostas de atividades e tantas ações que as instituições e as unidades queriam desenvolver e pediam para promover, para encontrar parceiros, etc., que tivemos de desenvolver uma plataforma rapidamente para colocar, para divulgar e para colocar em comunicação todos os parceiros e todos os elementos para implementarem então essas imensas ações que estavam a ser desenvolvidas, e que é assim que surge um portal de comunicação e de promoção dessas iniciativas, que foi o Science for Covid, que ainda está a funcionar e tem um conjunto de iniciativas muito relevantes. Mas realmente foi uma mobilização muito surpreendente e sem precedentes, de uma comunidade tipicamente académica, que é associada àquela Torre de Marfim, que não está assim muito ligada muitas vezes às questões mais práticas, imediatas, ou com capacidade, no fundo, de contribuir de forma mais prática e imediata, e vimos exatamente o contrário, com um conjunto de ações muito relevantes. Depois também, ao nível da segunda missão, no fundo ao nível daquilo que é a investigação, vimos toda a capacidade de investigação a nível nacional praticamente a ser redirecionada para resolver problemas em tempo recorde.
Estamos a falar de implementar soluções e até passar ao seu fabrico de ventiladores, de até produção e técnicas de produção de zaragatoas, testes Covid, etc. Todo um conjunto de mobilização que foi absolutamente impressionante a nível da investigação, com imensos exemplos, e que hoje em dia vem validar, no fundo, este investimento que está a ser feito, no fundo, desde o professor Mariano Gago, o investimento que Portugal tem feito na área de investigação e desenvolvimento, e que agora podemos ver, se calhar de uma forma mais imediata, de uma forma mais prática, qual é o potencial que foi instalado e que foi trabalhado ao longo de todos esses anos. Acho que isso foi também algo notório de salientar durante este período. Mas indo agora aqui à componente que é mais relevante para a discussão de hoje, que é a componente da educação, eu queria só dar aqui alguns números da perspectiva daquilo que foi, podíamos observar isto de várias formas, isto às vezes colocando por números, dando uma perspectiva um bocadinho melhor daquilo que foi a transformação que aconteceu a nível do ensino superior. E aqui falo de números essencialmente daquilo que são as ferramentas e os serviços da FCCN. A FCCN era a antiga Fundação para a Computação Científica Nacional, agora é uma unidade da FCT, e tem um conjunto de serviços e de soluções de aplicações tecnológicas de apoio às instituições de ensino superior, onde nós podemos medir, no fundo, tirar o pulso ao longo do tempo daquilo que foi a transformação que se verificou a nível da educação, a nível de ensino, nas instituições de ensino superior. E temos qualquer coisa como, por exemplo, uma das ferramentas que é utilizada e que é disponibilizada, que é apelidada de Colibri, mas que na verdade assenta sobre esta mesma tecnologia que estamos a utilizar hoje, que é Zoom, e tínhamos qualquer coisa como em 2019, ou seja, no ano anterior à pandemia, no mesmo período, qualquer coisa como 124 reuniões por dia, ou seja, sessões Zoom que eram realizadas, e passámos de 124 sessões por dia para 9.500 sessões por dia, ou seja, 80 vezes mais sessões por dia. Entre 2019 e 2020, naquilo que é o número de utilizadores, passámos de 827 utilizadores por dia para 200.000 utilizadores por dia. Ou seja, vimos uma migração massiva do ensino, das atividades de ensino, para o online. Também a nível de outras ferramentas, como o Educast, a plataforma de MOOCs da FCCN, a NAU, também vimos os números disparar em valores absolutamente sem precedentes. Mas, no fundo, apesar destes números serem muito elevados, não é também nada que nos surpreenda. Aliás, eu partilho exatamente da mesma visão e da seção do Dr. Vítor Pedroso, em que os nossos temas, quer seja pela nossa capacidade de desenrascar típica portuguesa, a verdade é que nós adaptámos muito rapidamente. Mas a observação que eu faço é exatamente essa. A observação que eu faço é de estranhar a tão rápida adaptação que nós tivemos e não ter havido queixas significativas naquilo que deveria ser o processo de ensino e de aprendizagem. Que nos leva a outras questões, que é, afinal, estas atividades todas das instituições de ensino superior, e aqui estou a focar mais no ensino superior, que é o domínio que eu percebo um bocadinho melhor, afinal isto dava tudo para fazer a distância. Será que todas aquelas atividades que antes fazíamos presencialmente davam para fazer a distância e andámos aqui a perder este tempo todo e, no fundo, a desperdiçar um conjunto de recursos? Isto leva-nos, se calhar, a uma outra questão, que é, na verdade, qual é a forma, o modelo, o que é que as instituições de ensino superior, naquilo que é o panorama atual de rápido desenvolvimento, de uma economia de inovação e de transição digital, o que é que as instituições de ensino superior devem ensinar e como é que devemos ensinar. Isto merece aqui uma reflexão, porque depois tem relação com aquilo que se passou, que foi uma mudança do meio. Até agora o meio era o presencial e agora passamos para um meio digital. Se é que isto tem implicações ou não relativamente a esse meio que sofreu esta transição. De certo que as instituições de ensino superior têm como missão ensinar, mas quando falamos em ensinar, se estivermos a falar única e exclusivamente daquilo que é ensinar as matérias ou o saber fazer, ou aquilo que são as matérias mais aplicadas, que hoje em dia a sociedade pede cada vez mais isto ao ensino superior, ensinar aquilo que é a engenharia mecânica, a engenharia informática, a sociologia, a física, etc.
Bom, se calhar isto a gente consegue fazer isto, ou neste modelo em que esta transição foi conseguida de forma tão, aparentemente, eu não digo que tenha sido fácil, porque eu sei que houve dificuldades, as pessoas tiveram que se adaptar, mas parece que conseguimos fazer esta transição quase de forma completa. Parece que afinal isto tudo se baseava em aulas teóricas, práticas e algumas avaliações, e que isso com mais ou menos dificuldade ficou resolvido no online. O que, se calhar, quer dizer, não precisamos de campos tão grandes e podemos poupar imenso em água, eletricidade, limpeza, manutenção, e passamos isto tudo para o digital e pode ser por aí que venha alguma solução. Mas eu acho que temos que refletir um bocadinho naquilo que é, efetivamente, do ponto de vista de conhecimento e de competências no mundo que está a criar-se cada vez mais, este mundo com um elemento muito importante digital. E não tenho dúvidas nenhumas que temos que, muitas vezes, estas reflexões e este olhar para o futuro implica a gente também ver o que se passou no passado e, se calhar, o início do ensino superior, ou até todo aquilo que é o objetivo do ensino, que é essencialmente aprender ou ensinar ou preparar as pessoas para conseguirem compreender o mundo, conseguirem pensar de forma estruturada para conseguirem agir, para conseguirem agir em conformidade. E eu focar-me aqui, já nem vou para outras questões que chegaram a ser missões também a nível do ensino, questões como valores éticos e morais, que é discutível se devem entrar ou não a nível do ensino, mas claramente eu acho que poderíamos estar de acordo em que um nível de capacidade de saber pensar criticamente e ter a capacidade de agir com base nessa reflexão crítica é absolutamente necessário. Então, isto leva-nos exatamente àquilo que tem que ser procurado a nível do ensino, este pensamento crítico, esta capacidade analítica, esta resolução prática de problemas e depois saber, obviamente, comunicar aquilo que se aprendeu, tanto do ponto de vista escrito como do ponto de vista oral, são algumas das características fundamentais. Depois poderíamos entrar aqui em mais detalhe do que é que isto quer dizer, porque há aqui, obviamente, elementos importantes, mas no meio disto tudo, o digital é essencialmente uma ferramenta e, na minha perspectiva, aquilo que eu acho que tem que ser a lição que temos que tirar e que temos que adaptar, eventualmente, ou repensar alguns modelos, algumas metodologias de ensino, tem a ver com utilizarmos o digital enquanto ferramenta para esta capacidade analítica, para este pensamento crítico que temos que produzir, para a resolução prática de problemas com base nesta reflexão e nesta capacidade cognitiva e depois essa capacidade de comunicação. E isto não se faz apenas com aulas e avaliações, ou seja, aulas e avaliações não digo que são um elemento importante disto, mas a experiência de ensino, o viver uma experiência de ensino é muito mais do que estar sentado numa sala de aula a ver ou ouvir um professor a expor aulas e no fim fazer uns exames. Porque se for isso, não tínhamos dúvidas, podemos fazer isto tudo no digital, mas a verdade é que sabemos que é muito mais do que isso. E sabemos por experiência prática, por instituições que aplicam outros modelos e que essa experiência, essa passagem, esse tempo que é passado nas instituições de ensino, seja escolas, seja universidades, politécnicos, é absolutamente determinante. Tem muitas outras dimensões que são relevantes e nas quais o digital pode ser utilizado como uma ferramenta. E fala essencialmente de questões como o próprio diálogo e convívio com o corpo docente, dentro e fora das aulas, é um elemento fundamental para o desenvolvimento da capacidade crítica, da capacidade de diálogo, de interpretação de informação e de identificação de soluções. Metodologias pedagógicas centradas no aluno, project-based learning, modelos de sala de aula invertida, etc. Tudo isto são coisas que é possível fazer com o digital, mas que são questões que têm que ser colocadas mais uma vez no digital enquanto ferramenta e não como no centro deste elemento. Por isso eu deixaria apenas algumas mensagens para o futuro, no fundo desta pequena reflexão. Não tínhamos dúvidas que o capital humano é o nosso principal elemento diferenciador e sempre foi, salvo raras exceções em alguns países, mas o capital humano é esse elemento diferenciador e ainda muito mais neste nível de economia e naquilo que é a economia de inovação e neste modelo de transição ou de passagem ou de relevância do digital. Por isso,
qualquer estratégia de concretização ou de melhoria da qualidade daquilo que será o país Portugal passará pela capacitação do seu capital humano, e isso merece uma reflexão clara sobre como o podemos fazer, e o digital enquanto ferramenta tem que ser colocado exatamente nessa perspectiva, como é que podemos criar esta capacidade crítica e de análise usando o digital enquanto ferramenta, que depois tem várias fórmulas e vários resultados, dependendo do domínio, do setor e da área de aplicação em que fazemos essa mesma reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Nuno Feixa Rodrigues, pela sua intervenção e pelos seus testemunhos. É realmente impressionante perceber a diferença dos números, não é? Falou em mais de cerca de 80 vezes sessões por dia, não é? E em mais cerca de 241 vezes utilizadores registados, portanto, nas plataformas, e isso efetivamente são factos que comprovam a sensação que tínhamos, mas com números isto fica ainda mais visível, não é? E é ainda mais impactante. E também esta definição do digital como uma ferramenta, não é? Que o capital humano poderá utilizar para conseguir ultrapassar os desafios que se avizinham, e também não só a situação que atravessamos atualmente, mas também outras de futuro. Se olharmos para o futuro, também perspectiva-se que em 2030 cerca de 75% dos empregos, isto são números da Comunidade Europeia, dizem que vão ter skills de tecnologia e de digital, e portanto isso vai implicar que as pessoas tenham que ter esta ferramenta bem capacitada, e portanto esse será também um desafio que vamos ter. Não foi só esta pandemia, isto já se previa antes da pandemia. Aqui se calhar isto foi só também uma forma de vermos que esta situação acelerou um pouco, se calhar, e aclarou um pouco mais as ideias, mas pronto, já era algo que também vinhamos todos a perseguir há algum tempo, não só na educação, mas também em outros setores. Mas agradecer também a sua intervenção, muito clara e muito informativa para nós, que de certeza ainda não tínhamos acesso a todos esses números e informação. Obrigado. E agora passaria à doutora Sandra Martinho, que de certeza que também terá informações muito interessantes para partilhar connosco. O Dr. José Vítor já referiu aqui que a Microsoft Portugal, e neste caso Portugal enquanto país, foi o terceiro país, não é, com mais formações ao nível das ferramentas Microsoft nesta fase que atravessamos. Eu sei também que há números muito significativos de adesão e de transição no pré e pós-Covid nas ferramentas da Microsoft, que também se disponibilizou a ajudar, não é, nesta fase de transição. Mas pronto, sem querer também direcionar ou condicionar, pedia-te também o testemunho e aquilo que gostarias de partilhar connosco, avisando só que estás ainda em mute. Exato, e agora sim. Obrigada. Agradecer à PDSI de facto este convite também à Microsoft, dar os parabéns também pela vossa rápida adaptação em transformar meetups em meetons. Eu acho que é muito importante também. E felicitar-vos também pela escolha dos respectivos painéis. De facto, eu tive a oportunidade de assistir, se bem que numa versão acelerada, aos dois últimos meetups que vocês fizeram nestas sessões, e eu acho que era importante começar exatamente por aí, não é? Que estes desafios que nós sentimos agora com sentido de urgência diferente, com sentido de importância diferente, são desafios que já tinham sido identificados no passado. Estendendo aqui o meu cumprimento também ao Dr. Nuno Feixa Rodrigues, ao Dr. José Vítor Pedroso, com quem eu já tive a oportunidade de estar noutros painéis e em que falávamos exatamente já no passado e aqui num tempo pré-Covid, daquilo que eram os desafios que se adivinhavam já por outros contextos, designadamente um contexto laboral. Este contexto sobre o qual já existia uma série de estudos. Eu agora desafio as mesmas entidades a fazerem novos estudos exatamente sobre esses contextos, porque eu acredito que toda a perspectiva se tem alterado, não é? As condicionantes são outras, toda a motivação que existe também para abraçar esta mudança também é diferente. E isto leva-nos, de facto, ao tema em que nós preparávamos, e a Microsoft sempre teve um papel junto das escolas e das universidades de grande investimento, e, portanto, isto é uma área que a Microsoft aposta
até naquilo que é toda uma vertente gratuita também que existe disponível e sempre existiu, não é de agora, ok? Isso era algo que eu gostava também de deixar aqui muito claro. Portanto, a Microsoft sempre disponibilizou de forma gratuita uma série de soluções e ferramentas que ajudam as escolas, quer enquanto organização, as escolas, quer o desenvolvimento exatamente daquilo que é a sua área mais importante, que é exatamente o tema da educação e do desenvolvimento também do conhecimento. E neste momento e com a chegada da pandemia, o que fizemos de facto foi reforçar este apoio que tínhamos dado ao longo já da última década também em Portugal, junto das escolas, junto das universidades, junto de parceiros também como a STCN e a DGE, naquilo que são os contributos que nós poderemos dar no digital, precisamente enquanto uma ferramenta. E eu diria que se há 6 meses atrás o desafio da Microsoft era, na realidade, demonstrar que as soluções tecnológicas são uma mera ferramenta, e no contexto da escola às vezes fica mais fácil exemplificar, não é? Porque na realidade nós temos os compassos, temos os quadros, eu uso muito estes exemplos, não é? Portanto, o digital é exatamente isso, é mais uma ferramenta que deve estar ao serviço de um bem maior. E, portanto, ela deve estar indo também de encontro ao que dizia o Dr. José Vítor Pedroso, ela deve ser universal, deve ser também democratizável, para que na realidade ela esteja disponível. O estar disponível não significa que tem que estar sempre presente. E nós notamos, eu queria identificar aqui de facto 3 componentes muito, muito relevantes que nós testemunhamos dentro, portanto, da passagem deste momento e atravessarmos este momento todos em conjunto. O primeiro é de que, de facto, esta transformação e esta dificuldade de organização que o Dr. José Vítor Pedroso mencionava, ela é transversal a todas as áreas, ela é transversal a todos nós. E, portanto, face a uma mudança tão repentina que não era expectável, os professores viram-se abraços com a dificuldade daquilo que é a necessidade de novas metodologias, a dificuldade que é deixar de ter um contexto de trabalho a que estavam habituados, a dificuldade de ter que gerir a família e ter que gerir também o trabalho, e tudo isto são contextos que foram vividos também, e tivemos os testemunhos depois também no painel da Justiça, que são transversais a todas as áreas, não é? Eu diria que determinadas circunstâncias, designadamente a saúde, viveu de forma muito intensa também, mas simultaneamente a educação. Porquê? Porque na realidade a educação não existe sem o relacional, não é? Aliás, a Microsoft desenvolveu agora muito recentemente também, com base no estudo da OCDE e um estudo de Harvard em parceria com a Deep Learning, já um estudo recente sobre o impacto e o resultado, precisamente, que esta mudança teve junto das escolas e qual é que é a perspectiva exatamente dessas escolas naquilo que é o ponto em que nos encontramos, mas mais do que isso, o que é que será o ponto a seguir, não é? Portanto, para onde é que nós pretendemos caminhar e como é que nós queremos aproveitar esta oportunidade para garantir que construímos um futuro diferente, considerando que a esta altura temos consciência de uma série de temas e, como dizia mais uma vez o Dr. José Vítor Pedroso, é mais gritante, se calhar, as diferenças que já existiam, não é? Mas que não eram tão mensuráveis, não é? E, portanto, nós passámos a ter conhecimento de uma série de informação também que não tínhamos e que nos vai permitir atuar também, diria eu, de uma forma muito mais consequente, se calhar mais coerente também, com a noção de que queremos semear hoje, e peço desculpa pela expressão, mas é exatamente isso, o que queremos semear hoje não é para que seja visível para daqui a 6 meses, não é? Portanto, o que queremos semear hoje são, de facto, raízes que nos permitam a nós crescer e criar uma comunidade que, de alguma forma, consiga também, nestes momentos, desenvolver aqui áreas de solidariedade e dar respostas para aquilo que são os desafios futuros. Porque os desafios futuros não são só desafios de saúde e alicerçados no Covid, não é? Portanto, eram desafios que nós já vínhamos a identificar exatamente fruto desta nova revolução que nós tínhamos já falado e, portanto, ficámos agora, se calhar, e temos agora aqui a oportunidade
de olhar para os alunos e de olhar para todos nós também, enquanto aprendizes. Eu vejo-me sempre enquanto aprendiz também destes temas, de como é que nós vamos aproveitar esta oportunidade para desenvolver em nós enquanto profissionais, em nós enquanto pais, em nós enquanto filhos, novas competências. Estas competências que irão, por si só, também ajudar-nos a enfrentar os desafios do futuro, e esta sempre foi a perspectiva da Microsoft. E, portanto, a perspectiva da Microsoft é de capacitar todas as pessoas para poderem atingir aquilo que é o seu maior potencial, que a tecnologia seja exatamente uma alavanca para que possamos ter acesso à informação que nos permita tomar as decisões mais difíceis, possamos estar ligados entre nós, quando na realidade temos algo que gostaríamos de discutir em conjunto, mas não estamos no mesmo sítio e, portanto, isso não obsta na realidade a que façamos aqui algum tipo de iniciativa, mas para reforçar também que um outro dos pontos que eu acho que é inevitável nós termos presente sempre que queremos fazer uma mudança, e eu tive a oportunidade, como eu costumo dizer, nas minhas outras vidas profissionais, de acompanhar diversas mudanças de diversas naturezas, de diversas áreas, há um elemento-chave que nunca pode faltar. E eu acho que foi isso que nós sentimos, e permita-me, Dr. José Vítor Pedroso, dar os parabéns aos professores, dar os parabéns à vossa equipa, por, na realidade, termos sentido uma vontade enorme, e esse é o desidrato da mudança, ok? E, portanto, não havendo vontade, nada se faz. Venham os computadores, venham os Covids, venham... é preciso, na realidade, haver uma vontade forte em prol de um bem maior, em prol de algo maior que nós achamos que conseguimos construir enquanto sociedade, e transformarmos exatamente aquilo que é a nossa forma de ser e a nossa forma de estar, inclusivamente com estes alunos. O que é que nós notamos em concreto? Que do lado da Microsoft nós disponibilizámos automaticamente cerca de 1000 pessoas em termos de suporte em Portugal para poder dar resposta àquilo que foram os desafios e aos pedidos que nos chegavam a todos os dias, a toda a hora, por Teams, por WhatsApp, por LinkedIn, por SMS, por telefones antigos até que eu achava que já estavam desativados e que, entretanto, fui ligar porque já não tinha Mozambique, até nesses números eu tinha mensagens, ou seja, as solicitações eram tantas que o que nós sentimos genuinamente foi este é um momento, de facto, para nós, mais uma vez, reforçarmos aquilo que tem sido o caminho que temos vindo a desenvolver. E, portanto, formámos cerca de 50.000 professores no espaço de uma semana e, portanto, disponibilizámos webinars numa perspectiva sempre de que naquele momento ninguém sabia nada, não é? E, portanto, esta sempre foi a perspectiva da Microsoft, que é nós estamos também a aprender com os professores. Estes webinars também nos ajudaram a nós, depois, em momento de reflexão e em elaborarmos os próximos, designadamente disponibilizamos também para as escolas, independentemente da tecnologia que utilizem, quer dizer, nós estamos cá para ajudar as escolas, ponto, não é? Garantir que na realidade tinham um canal aberto todas as quartas-feiras para poderem colocar questões e, portanto, agora estamos inclusivamente com sessões na área do Minecraft, que nós sabemos que é um fator muito motivante também para os alunos, não é? E passarmos a mensagem via professores. Isto é algo que para nós também é muito importante. A Microsoft tem investigadores que produzem exatamente estes relatórios e que produzem aquilo que é a nossa framework de transformação da educação, que tem já cerca de 6, 7 anos e que tem vindo a evoluir, como é óbvio, mas que nos pilares desta transformação está sempre presente a necessidade exatamente de uma liderança e de uma visão muito clara para que ela aconteça. Está muito presente aquilo que são os temas do ambiente em que todo o ecossistema e toda a aprendizagem também se desenvolve. Assistimos a uma preocupação mais real, a uma consciência muito maior para os temas da segurança, algo que hoje em dia é incontestável e, portanto, nunca tivemos tão ligados como estamos hoje e, portanto, somos, por isso mesmo, mais vulneráveis. E, portanto, é necessário, de facto, trazermos também para aquilo que é a sociedade civil um conhecimento generalizado dos temas da segurança. Isso leva-nos ao tema de que, quanto mais a sociedade civil também tiver conhecimento destes temas, mais fácil fica a tarefa do professor.
não é? E, portanto, nós sabemos, por vezes, o quão difícil é, do lado do professor, que querer passar uma mensagem, e eu aqui falo por mim, como é óbvio, enquanto encarregado de educação, eu não ter a sensibilidade, às vezes, para aquilo que o professor me está a procurar transmitir. E, portanto, este estado de consciência global fez com que todos estivéssemos, ou nos sentíssemos, pelo menos, na mesma circunstância. Isto gerou para nós uma oportunidade, e é assim porque eu sou otimista por natureza, não é? De, na realidade, nos transformarmos para que os professores têm um papel mais relevante do que nunca, isso é inquestionável. E, portanto, eu tenho uma visão da escola muito particular, eu já tinha partilhado também com o Miguel e se calhar com alguns de vós noutro contexto também, que estarão a assistir. Eu vejo a escola muito como uma orquestra, ok? E, portanto, para mim o professor é o mestre. E às vezes nós, que não percebemos muito de música, eu por mim falo, não é? E de orquestras, pergunto-me, o mestre está lá sempre, é fantástico, e como é que ele guia aquela orquestra, não é? E é o único elemento da orquestra que não emite um som, curiosamente, não é? Mas como é que o papel dele, na realidade, de garantir que cada performance naquela orquestra, não é? Que na realidade são os alunos, tem uma competência de desenvolver e de tocar um instrumento. Todos os alunos têm as suas competências, o perfil do aluno, não é? É tão preconizado por este Ministério da Educação, a personalização da aprendizagem e, portanto, tudo isto se traduz na realidade em olharmos para o aluno como um todo, naquilo que são as suas competências, naquilo que são as suas aptidões naturais, ajudá-lo a desenvolver-se e ajudá-lo a melhorar naquilo que na realidade são as suas capacidades de melhoria. Mas isto não é apanágio dos alunos, pois não? E, portanto, eu acho que isto é, de facto, algo que nós, enquanto profissionais, também devemos almejar. Portanto, acho que temos muito a aprender também com os professores, nesta tarefa que eles têm de personalização também da aprendizagem focado naquilo que são as competências dos alunos. Para quê? Para que os alunos, de facto, consigam olhar para uma informação e saber distinguir se aquela informação é relevante ou se não é relevante para o contexto, ter espírito crítico relativamente à informação que lhes chega diariamente por todos os meios também, não é? Ter uma capacidade de análise e, no final, o próprio conseguir chegar à sua própria conclusão. Isto as máquinas não fazem. E, portanto, não há qualquer automação que possa substituir um professor nesta tarefa tão fantástica que é, de facto, de estar junto dos alunos e de os ajudar a fazer este caminho de interpretar o mundo que os rodeia, não é? E, portanto, eu estou já aqui a ficar próximo também do meu tempo. A nossa mensagem é de grande investimento, é de solidariedade também para com os professores. Fizemos aqui uma aposta muito grande na capacitação também dos professores, quer a Direção-Geral, quer a RCT, a SCCN, sabem também que a Microsoft está disponível para os próximos passos, para partilharmos convosco aquilo que tem sido as nossas experiências também a nível mundial. Nós tivemos mais recentemente o caso de Itália, e portanto que optou por toda uma framework Microsoft por temas também de segurança e de uniformização, e portanto temos a esta altura, eu não posso revelar números em concreto, mas temos bem mais do que metade dos professores em Portugal já ligados também com as nossas soluções. E o que gostaríamos de ver, de facto, era que nada disto se perdesse, mas se transformasse, mais uma vez, não é? Na realidade, que este investimento que foi feito agora pelos professores, que não pode ser perdido. E isto é quase um apelo a toda a gente. Não pode ser mesmo. Não podemos perder esta oportunidade para construirmos um futuro diferente e para garantir que o investimento que fizemos agora trazem, de facto, frutos muito consistentes e com resultados para gerações que não sabem que profissões ainda é que vão ter, que vão acabar o curso, ou os que estão a começar agora, e quando se perguntam o que é que queres ser quando fores grande, diria que vai ser difícil a resposta, porque provavelmente vão ter mais do que uma profissão, não é? Portanto, nós já tivemos, portanto, já estamos aqui a abrir o percurso, e portanto deixava aqui também uma mensagem de otimismo, de grande confiança nos professores, e de que a Microsoft tem toda uma equipa disponível para estar convosco e para vos ajudar a desenvolver este caminho. Não façam isto sozinhos.
Ok, obrigado Sandra pelo teu testemunho e também pela tua informação. Houve aqui duas passagens que acho que são muito interessantes. Aquela situação do maestro. Até estava aqui a pensar que o digital pode ser a batuta, não é, do maestro, e portanto pode ser a ferramenta que vai ajudar a orquestrar aqui o futuro também da educação, do ensino superior, e portanto sinto que essa é também uma boa imagem, que também já tinhas partilhado e que hoje também partilhaste aqui connosco, e acho que pode ser também ela inspiradora. E depois também os números, mais uma vez, impressionantes, não é? Como é que era possível formar 50 mil pessoas numa semana, nos 50 mil professores, não é? Numa semana. Isto, se disséssemos aqui ao Dr. José Vítor que íamos ter uma solução para formar 50 mil pessoas numa semana, ele acho que não ia acreditar. E, portanto... Deixa-me só dar aqui uma última nota, Miguel, que é reforçando, a nível mundial, nós em abril chegámos a ser o 8º país, okay, em que os professores mais acederam à formação, a nível mundial. E quer dizer, considerando a nossa dimensão, não é? Portanto, a preocupação que houve, de facto, dos professores de, antes de fazer algo, não, eu vou aprender, não é? Eu vou ver, eu vou partir à descoberta, eu quero saber mais, eu quero... E de facto estão... Essa foi uma fase, sim, essa foi também uma atitude e uma forma de estar determinante para o sucesso que conseguimos atingir, que foi já por aqui por todos falado, quer o Dr. José Vítor a nível do ensino secundário, do primeiro, segundo e terceiro ciclo, quer o Dr. Nuno Feixa Rodrigues também mais para o ensino superior, que vimos que em ambos houve um esforço e houve uma resposta muito acima do que se poderia esperar. Para aquilo que era o ponto de partida, não é? Portanto, tendo essa consciência. Eu agora pediria aqui que passassem todos para o nosso mosaico, não é? Pedindo aqui à Bruna que pudesse fazer essa transição, para que possamos aqui ver todos os que estamos. E nós neste momento já temos cerca de 7 perguntas, de 3 intervenientes, aqui 3 participantes. Eu vou aqui, portanto, pelo menos tentar fazer uma de cada para colocar. E, portanto, eu vou deixar depois à consideração dos oradores quem quiser responder a cada uma das questões, possa se sentir. Se quiserem também responder todos, depois gerimos isso, também não há problema. E a passar então aqui a uma pergunta do João Filipe Matos, que agradece pelas intervenções estimulantes e encorajadoras e que coloca aqui uma primeira questão, que é de que forma é que a situação de necessidade de ensino remoto, de emergência na educação, em todos os níveis de ensino, decorrentes da atual pandemia, pode ser um elemento a aproveitar para concretizar a transição digital na educação. Portanto, como é que este momento possa ou não ser um acelerador, possa ou não ser um estimulante para esta transição digital, que já também aqui abordámos, mas que neste vetor específico de ser acelerador ou não, como é que vem, e não sei quem é que quer responder a esta questão, mas deixaria... O Dr. José Vítor pensa que está em mute. Não está a conseguir tirar... já está. Já consegui agora. Não Okay. consegui. Eu penso que pode ser um acelerador e é de facto, está a ser de facto um acelerador. Por um lado, a consciência da necessidade de todos, da importância do digital na educação. E, sobretudo, vencer algumas barreiras existentes, não é? Em todas as instituições, em todas as sociedades, existe sempre resistências à mudança. É um fator, quando há mudança, automaticamente aparece a resistência à mudança, e eu penso que este processo quebrou alguma dessa resistência à mudança, portanto conseguimos e conseguiu-se também mostrar as potencialidades do digital no processo de ensino, isto é, que o digital pode ser uma boa ajuda para o professor. E já agora estive a ler outras perguntas, a questão de que muitas vezes não é com grandes necessidades de formação. Normalmente qualquer introdução de novas metodologias ou de novas ferramentas, há sempre uma grande necessidade de formação. Nada se faz porque são precisas centenas de horas de formação, não é? Estes webinars da Microsoft, mas de outras entidades, nós fizemos vários,
mostraram que muitas vezes não é por termos mais ou menos horas de formação, é sobretudo por processos colaborativos de apoio entre colegas, de trabalho colaborativo dentro das escolas que esses saltos são dados. Eu não quero ocupar aqui o microfone, mas a resposta é 100% afirmativa que isto foi uma forma muito útil para podermos acelerar essa transição digital. Ok, muito obrigado. Não sei se mais algum dos outros dois oradores quer responder a esta. Nós também temos aqui mais perguntas. E se calhar, se não tiverem assim nada que queiram mesmo obrigatoriamente dizer, eu passaria à próxima. Penso que esta também já ficou bem respondida e esclarecida. E portanto nós temos aqui uma pergunta da professora Maria Helena Monteiro, que diz que os ministros da educação dos países da Europa vão conversar no dia 23 sobre os desenvolvimentos necessários e a possível inovação para o ensino e formação nos próximos anos nos nossos países. E qual é que deveria ser o posicionamento de Portugal, ou o que é que Portugal teria a dizer sobre estes desenvolvimentos necessários. Portanto, temos a pandemia que veio trazer se calhar outras ideias, mas já antes também haveriam outras, e não sei se aqui o Dr. Nuno Feixa Rodrigues gostaria de responder a esta pergunta, qual é que poderia ser aqui o posicionamento de Portugal. Eu penso que não está a conseguir tirar o mute, não é? Ok, agora consegui. Penso que ele está com o anfitrião, e o anfitrião é que está, neste caso, a Bruna é que está a gerir. Ok, por isso é que eu não conseguia tirar o mute. Exatamente. Sim, ou seja, eu acho, eu se calhar voltaria atrás, quando falamos ou seja, parece que estamos a falar de forma implícita que toda a gente está aqui com uma noção bem concreta do que é a transição digital e em particular do que é a transição digital na educação. Eu vou ser sincero, eu tenho imensas dúvidas do que é a transição digital no geral e depois do que é na educação. Tenho algumas ideias, mas acho que é um campo ainda muito em aberto, até porque é um processo em construção e isso também leva-me a uma das razões pelas quais eu não gosto do termo transição, porque literalmente do ponto de vista semântico, quando eu transito para alguma coisa, é alguma coisa que já existe e que está definida, eu só vou transitar para lá. Por isso é que eu prefiro muito mais o termo transformação, que é um bocado mais antigo, já não é tão moderno, mas eu acho que se adapta muito melhor à realidade, porque na verdade nós não precisamos transitar, nós precisamos de transformar e de mudar muita coisa. Por isso, primeiro temos que definir para onde é que nós queremos transformar, ou seja, o que é que nós queremos transformar do ponto de vista daquilo que é o processo de transformação, que na verdade até vai além daquilo que é a transformação. Nós não só temos de nos transformar, nós temos que construir e definir para onde é que nós queremos ir. E se na educação a interpretação de transição digital ou transformação digital for apenas aumentar o nível de ensino à distância de ferramentas digitais, bom, então grande parte disso foi resolvido agora com a pandemia. Porque, por força das circunstâncias, um imenso esforço foi necessário fazer, não havia outra solução, então já resolvemos grande parte do problema. Mas, sinceramente, não é aí que me parece que esteja a questão principal. A questão principal tem a ver naquilo que realmente tem a ver com a capacidade das pessoas, quando passam por processo de ensino, que competências efetivamente é que elas têm para depois atuar e para construir aquilo que vai ser o mundo de hoje e o mundo da amanhã. E para isso, o digital, mais uma vez, eu estou sempre a repetir esta noção de ferramenta, e quando eu digo ferramenta não é menosprezar o digital, ele é importante assim como outras ferramentas, mas temos é que definir bem que tipo de competências é que nós queremos dotar, tanto a nível de ensino superior, como a nível de ensino básico e secundário, os nossos alunos, os nossos jovens, e não só os nossos alunos, os nossos jovens, os nossos adultos, porque eu relembro que a demografia em Portugal, os números da demografia não são nada simpáticos. Por isso nós vamos precisar de muita gente adulta também a poder contribuir para a construção daquilo que é o valor acrescentado que nós vamos precisar. E nesse panorama todo, há um conjunto de medidas que tem que ser, na minha perspectiva, há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas dentro do ensino básico e secundário, a nível do ensino superior e depois naquilo que é a formação ou o ensino ao longo da vida, que temos que aumentar, desde logo porque temos um valor baixíssimo. Nós estamos a falar de uma média de idades no ensino superior de cerca de 24, 25 anos, quando, por exemplo, estamos a falar da Dinamarca, essa média de idade chega aos 40, 42 anos, 43 anos. Nós temos ainda um modelo muito
com algum atraso naquilo que é o nosso sistema de ensino. E agora podemos e temos que fazer este apanhar do tempo que perdemos, ao mesmo tempo que outros estão a fazer essa modernização. E é possível, eu acho que é possível, mas tem a ver com criarmos alguns elementos, nomeadamente a nível do ensino superior e a nível do ensino básico e secundário, que levem à reflexão daquilo que está na base dos sistemas digitais e que basicamente tem a ver com um conjunto de princípios que vêm das ciências da computação. Também já me estou a alongar muito, mas há um conjunto de conhecimento, há um corpo de conhecimento que vem das ciências da computação, que no fundo é a base depois de utilizarmos enquanto ferramenta. E isto tem que ser articulado numa perspectiva multidisciplinar com todas as outras disciplinas. Encontrar essa fórmula, encontrar esses caminhos, que não serão iguais para todas as escolas, não serão iguais para todos os níveis de ensino, é um desafio enorme e é um percurso que nunca vai acabar, mas quanto mais cedo começarmos, e de certa forma já o começamos e estamos a dar alguns passos, mas eu acho que temos que acelerar mais esses passos. No fundo, esta seria a minha recomendação a nível da educação a todos os níveis, e depois teria outros, mas isso já extrapolaria, já seria para a área mais industrial, empresarial, serviços, etc., mas que não interessa agora aqui para a discussão. Ok, muito obrigado. Eu tenho aqui uma outra pergunta de Rui Santos, e penso que é uma pergunta que tem despertado muita curiosidade em várias pessoas e por isso penso que também poderá responder a algumas questões que outros participantes possam ainda não ter colocado, que é quais é que são os planos para o próximo ano letivo, se vai ser presencial, se vai ser online, se vai ser misto e em que percentagens. Eu arriscaria aqui perguntar ao Dr. José Vítor Pedroso se já existe alguma indicação, porque esta é uma curiosidade, acredito eu, de muitos dos presentes aqui e de quase todo o país, com certeza, não é? Como é que será este próximo ano? Nós neste momento trabalhamos em cenários, como se trabalha hoje em dia. Eu penso que não é na educação, é um pouco em todas as áreas, não é? O que se pretende é que volte ao presencial, não é? E haja condições, a nossa Direção-Geral de Saúde nos diga se as escolas podem vir a trabalhar de forma presencial. Claro que a distância social de 2 metros entre todos, caso continue a vigorar, irá obrigar ao ensino híbrido. Mas com uma componente presencial e uma componente à distância. Mas isso vai depender muito das condições sanitárias em setembro, não é? No início do ano letivo e, portanto, vamos ter que nos adaptar às condições. Não é impossível. Eu acho que ninguém neste momento em Portugal, nem no mundo, arriscará a dizer como é que estaremos do ponto de vista sanitário em setembro, ou em agosto, ou para a semana, chamemos assim quase, não é? E, portanto, é isso. Eu só gostava, aproveitando este tempo, de dizer que o presencial na educação básica, sobretudo, mas básica e secundária, é fundamental. Portanto, se este tempo, se estes meses nos permitiram ver isso, é que nem tudo pode ser digital, nem tudo pode ser à distância. Há toda uma componente muito importante da educação, a componente social, a componente relacional, a componente emocional, que passa pelo presencial. Se isto... Numa análise mais geral, mas também numa análise mais educativa pura, chamemos assim, que tem a ver com toda a educação que existe para os valores, como aqui já foi referido, mas educação física, motricidade, bem-estar, todo um conjunto de áreas. O ensino experimental é presencial, ou grande parte do ensino experimental dificilmente se coloca no digital. Portanto, é para aí que queremos estar. Claro que eu diria, não só em setembro, mas daqui para a frente o ensino deverá ser sempre híbrido. Isto é, há de facto uma componente importante do trabalho nas escolas que não necessita ser feito presencialmente, pode ser substituído. Nós temos um conceito, já não muito recente, que é a sala de aula invertida, isto é, quando os alunos preparam
trabalham, consultam, investigam e depois aproveitam o tempo presencial para colaborar, para interagir, para comunicar, etc. Portanto, explorando outro tipo de competências. E é neste equilíbrio que eu penso que o futuro próximo devemos trabalhar, não é? É aproveitar o que aprendemos, que tal e qual como um webinar como este, se calhar se fosse presencial implicava deslocações e haveria muita gente porque não estava junto às grandes cidades, não podia assistir, e hoje em dia há também esta capacidade de finalização e de descentralização de muitas situações como este webinar. Muito obrigado pela resposta. Eu tenho aqui mais uma pergunta e penso que esta é uma boa pergunta para a Sandra, arrisco a dizer, que é da Fernanda Pedro, e que pergunta, ao nível da formação efetuada aos professores, como é que ela foi efetuada? Se os professores tiveram iniciativa própria, se no caso específico, portanto aqui direcionando um bocadinho mais à Microsoft, portanto os 50.000 professores, como é que isso procedeu? Foi os professores que quiseram? Foi o Ministério, alguma direção-geral que indicou? Como é que foi essa experiência? Porque há esta curiosidade aqui desta nossa participante, que até faz aqui uma introdução engraçada, não é? Que diz que é avó de 2 netos e acompanhou as sessões do segundo ano dos seus netos, não é? E que, pronto, ficou curiosa de como é que os professores conseguiram preparar, como é que foi essa iniciativa. Muito bem, muito obrigada pela pergunta, e de facto os avós também têm aqui um papel muito essencial nestes temas, por variedíssimas razões, não só o apoio que dão às crianças, mas também naquilo que é o tema do tecnológico também, não é? Como é que eles o apreendem e depois também conseguem ser aqui um apoio para as famílias nestes novos desafios. A formação surge naquilo que é uma sequência, ao fim e ao cabo, de solicitações que começámos a receber, não é? Pronto, e portanto, também fazer menção aqui ao grupo do Facebook que foi criado por professores, que conta já a esta altura com cerca de 30.000 professores. Portanto, ele foi criado inicialmente com professores que nós designamos professores inovadores Microsoft, com quem trabalhamos há longos anos também. A iniciativa foi deles e, portanto, nada a ver com a Microsoft, ok? Portanto, para deixar isto bem claro, são professores pelos quais, por conhecermos o trabalho que eles desenvolvem, também temos uma extrema admiração pela perseverança, pela capacidade de ajudar os outros, o coletivo, de partilha, de humildade, não é? Portanto, de colocar as dúvidas também. E, portanto, sentimos de facto que, pela dinâmica que o próprio grupo e aquele grupo estava a ter, era urgente nós conseguirmos preparar para os professores formação naquilo que era a utilização das nossas ferramentas, mais virada agora para este tema do remoto, não é? Pronto, e do ensino à distância. Para nós não foi difícil, de facto, porque, mais uma vez, a perspectiva da Microsoft é aprender em qualquer sítio e em qualquer lugar. Esta sempre foi o nosso motor para a transformação digital da educação, e dizer que nós temos, não é a varinha mágica, mas nós temos, de facto, fruto de muitos anos de investigação, de colaboração com professores, uma framework para a transformação da educação, quer seja ela ensino superior, quer seja ela ensino básico ou secundário, temos partilhado, de facto, com as escolas e com os professores e com as entidades que nos procuram. E o objetivo foi, de facto, garantir que a formação é sempre uma das componentes relevantes, até porque a formação e esta transformação da educação não é tecnológica, ok? Mais uma vez. E, portanto, a transformação da educação é transformarmos na realidade a forma como a educação se entrega, tendo em conta um contexto, tendo em conta um universo, tendo em conta os respectivos atores, não é? Que na realidade faz com que ela seja variável, como dizia o Dr. Nuno Feixa Rodrigues, dependendo exatamente de todas estas circunstâncias. E, portanto, a Microsoft desenha aquilo que acha que é uma base de construção e de reflexão precisamente para esta transformação, e o que nós assistimos foi de que as escolas que já trabalhavam connosco há 5, 6, 7 anos, e não estou a falar só de colégios privados, estou a falar de escolas públicas também, no dia 13 de março estavam prontas para continuar a dar o seu currículo, porque de facto já tinham feito este percurso. Okay? Portanto,
já tinham feito o percurso exatamente de alavancarem as suas atividades naquilo que é o digital, dar tempo aos professores, portanto, naquilo que é todos os temas burocráticos, todo o peso do papel, todos os temas de tarefas recorrentes e, portanto, garantir que isso é tudo automatizado, não é? Para que o professor, de facto, se possa dedicar ao aluno e aí sim ter este tempo, não é? Em que vai desenvolver aquilo que são as competências dos alunos. Mas isto para lhe responder que quem deu as formações foram professores. E, portanto, são exatamente professores que já tinham tido esta experiência, que trabalham connosco, e quando eu digo trabalham, é não remunerado, ok? E, portanto, para deixar bem claro, mais uma vez foram professores que se disponibilizaram a dar o seu tempo, a investir, com o nosso apoio, como é óbvio, aqui com a nossa dinâmica daquilo que tem sido a co-construção. Eu gostaria de pensar assim, e temos alguns professores que nos dizem isso, nós temos conseguido com eles ajudar a construir ou co-construir a transformação da sala de aula e da educação. E, portanto, foram esses professores que têm mais experiência também já nestes temas, mais afoitos também, que se disponibilizaram precisamente para fazer esta formação. E, portanto, fizemos a formação que estava disponível online e continua disponível, portanto, quem quiser aceder a ela, nós depois podemos disponibilizar também, quando for comunicada, depois a síntese também e a própria gravação deste Meeton, podemos disponibilizar também os acessos a esses conteúdos e uma breve apresentação, ao fim e ao cabo, que sumariza também o que aqui mencionámos hoje, para poderem revisitar, porque sabemos que é muita informação num espaço de tempo tão reduzido, mas isto para dizer que, de facto, sentimos, sem sombra de dúvida, e isto não é um testemunho meu, é um testemunho das escolas que já vinham a trabalhar connosco, que no dia a seguir elas estavam preparadas e, portanto, o que fizeram foi fazê-lo remotamente. E, portanto, ou seja, ligar, na realidade, a videoconferência, o Teams é muito mais do que a videoconferência, é toda uma gestão exatamente de planos de sala de aula, de tarefas, de turma, de trabalhos de casa, das presenças dos alunos, e, portanto, é todo um mundo, de facto, virtual e digital, que ajuda a que quer os professores, quer os alunos, depois possam ter também tempo de excelência para desenvolvimento emocional, para temas que cada vez surgem mais relacionados, por exemplo, com a nutrição, ou seja, transformação e a framework que a Microsoft desenvolve, não desenvolve com vista à tecnologia. Portanto, desenvolve com vista a ajudar as escolas a transformarem-se e identificarem um projeto que na realidade acham que é essencial começar, e pode ser, por exemplo, a questão da gestão emocional, não é? Da educação emocional nos alunos, e com base nesse projeto perceber na realidade onde é que a tecnologia faz sentido. Mas se a tecnologia não fizer sentido, não tem que lá estar. E, portanto, isto é algo que nós gostaríamos de deixar também bem claro. Está bem? E, portanto, porquê? Porque esta é uma área de investimento e de aposta da Microsoft em criação, de facto, de um mundo melhor, um planeta melhor. A Microsoft investe milhões também em termos de filantropia, naquilo que são ações com ONGs, de proteção do planeta, toda a inteligência artificial virada para a área da agricultura, financiamentos nestas áreas, ou seja, e eu diria que vimos a assistir nos últimos 6 anos, uma preocupação muito grande da Microsoft de responsabilidade social, solidária, numa valência muito mais abrangente e agora muito mais recentemente, porque achamos que também isto é um tema de responsabilidade social, o tema do desenvolvimento das competências para dar resposta às necessidades prementes do mercado de trabalho. Ok, obrigado Sandra pela tua resposta. Nós temos aqui mais um grupo de questões, mas eu se calhar vou ter que resumir, ou vou ter que reduzir um pouco, pedindo desculpa a algumas pessoas que possam ter posto questões que podemos não conseguir vir a responder dentro do tempo disponível que ainda temos, mas há aqui uma pergunta que eu acho que era interessante aqui para o Dr. Nuno Feixa Rodrigues, e que também passou um bocadinho por esta parte numa das suas respostas, que é do João Filipe Matos, que identifica aqui que se podia clarificar um bocado o que significa a transição digital da educação, ou então, como ele também prefere chamar, a transformação digital da educação. E gostava de deixar também, então, como é que definiria, não é? Como é que dava o significado, penso eu, à transformação digital da educação, não é? Assim como prefere chamar,
Sim, obviamente tentar resumir aqui não é fácil, mas posso dar aqui pelo menos alguns dos elementos daqueles que me parecem serem primordiais naquilo que é este processo de digitalização. Ou seja, o digital, estamos a falar, não é algo propriamente novo, começou a aparecer essencialmente há mais de 50, há 70 anos, na década de 50, e estamos a falar essencialmente de um conjunto, de um ramo, que podemos chamar assim, da matemática, que se dedica essencialmente àquilo que é a manipulação de símbolos, nomeadamente símbolos binários, que depois permitem resolver um conjunto de problemas muito significativos através de um conjunto de camadas de composição, de abstração, umas por cima das outras. É preciso perceber que este processo com que nós estamos a falar de digitalização e de utilização destas ferramentas faz com que seja necessário nós compreendermos o que é que está por trás daquilo que são os elementos, os artefactos visíveis da tecnologia. Ou seja, obviamente há uma relevância, mas é uma relevância relativa, ou até diria diminuta, e se formos apenas utilizadores destes elementos de tecnologia. É importante, mas estou convencido que o sistema de ensino e aquilo que é o potencial que cada país vai ter que concretizar de um ponto de vista digital tem que ir muito além daquilo que é a utilização destas ferramentas. Vamos ter que dar quase como assumido que essa utilização hoje é praticamente, ou terá de ser praticamente universal. E vai estar naquilo que os sistemas de ensino e os países fizerem para além disto, que pode estar a diferenciação do ponto de vista de capitalizar naquilo que ainda é o modelo que temos a nível internacional de competição entre países, nomeadamente do ponto de vista económico. E para isso há essencialmente um processo que eu vou tentar explicar rapidamente, que tem a ver com um processo que é utilizado em praticamente todos os processos de digitalização ou de aplicação de técnicas digitais e tem a ver precisamente com compreender, ou seja, abstrair o problema. E estamos a falar, pode ser na área industrial, pode ser na área de serviços. O mundo é um sistema complexo com N variáveis, todos os domínios do conhecimento essencialmente baseiam-se em nós conseguirmos abstrair aquilo que é o essencial e depois representarmos essa informação. Para representarmos essa informação temos um conjunto de princípios e técnicas que não vale a pena agora estar aqui a detalhar, mas há um conjunto de estruturas de dados que permitem-nos representar essa informação e que nos permitem depois ter um conjunto daquilo que se chama algoritmos, que mais não são do que receitas objetivas e bem formuladas, que nos permitem depois processar essa informação. E depois temos um conjunto de técnicas que nos permitem concretizar, que nos permitem dar soluções, a mais simples da qual pode ser apenas no mundo digital em que vemos a solução num ecrã, mas hoje cada vez mais temos equipamentos que vão desde robôs, automóveis, que atuam no mundo físico, aquilo que se chamam os sistemas ciberfísicos. Nada mais, nada menos é do que, depois deste processo todo de abstração e de processamento de informação, conseguem atuar no mundo. E é isto que nós vemos a assistir cada vez mais nas fábricas, nos processos de transformação digital de serviços, na produção de produtos, etc. E que vamos ver a acelerar cada vez mais. Um sistema de ensino que se baseie na compreensão e na dotação de capacidade a estes níveis dos alunos vai ser aquele que vai produzir as pessoas com uma possibilidade até de uma maior realização pessoal no mundo real. Dito isto, eu não quero simplificar, mais uma vez eu estou apenas a apresentar isto muito, muito superficialmente. Isto tem muitos detalhes e aprender a fazer isto, aprender um processo de abstração, demora tempo, é complexo e é preciso isto ser pensado e feito de forma repetida, com insistência e com um conjunto de métodos e tecnologias pedagógicas que até vai muito além. Não sou um especialista na área pedagógica, mas é um elemento muito importante para ser trabalhado. Por isso, com o detalhe e o resumo suficiente de uma resposta um bocadinho mais curta, mas alertando desde já que isto é apenas a superfície da questão. Há elementos, qualquer um destes elementos que eu referi dava para discutirmos e falarmos aqui durante várias horas. Ok, obrigado também pela capacidade de síntese e por tocar nos pontos mais fundamentais desta pergunta. Nós estamos a aproximar-nos do fim. Eu, como disse há pouco, peço desculpa por não conseguirmos dar resposta ou não conseguir colocar todas as perguntas aos oradores, porque já estamos mesmo aqui na nossa fase final do nosso Mitone. Eu ia só fazer aqui mais 2 ou 3 notas e depois deixava só uma pergunta final para fazer um fecho de 30 segundos a cada orador, só para ficarmos aqui com mais
um teaser final vosso, depois das vossas ricas participações e, portanto, queria também ainda permitir que houvesse esse momento, mas só dizer que ainda não respondeu ao questionário de satisfação que pudesse fazer, para nós é importante, para percebermos também a opinião que tiveram sobre este evento e também para podermos continuar na melhoria dos eventos que estamos a desenvolver na APDSI, e também deixar aqui uma questão que estava dirigida ao Dr. José Vítor Pedroso, mas eu vou transformá-la para todos e pedir esta resposta exigente de 30 segundos, que é: se tivessem uma varinha mágica e pudessem pedir um desejo, o que é que pediriam para que esta ferramenta que é o digital pudesse ajudar a educação no seu todo? E, portanto, o que é que assim em 30 segundos diriam se tivessem esta varinha? Começava se calhar pela Sandra, que foi a última a falar, mas agora na despedida é a primeira. E depois passaria ao Dr. Nuno e fecharia com o Dr. José Vítor Pedroso. Obrigada, Miguel. Olha, eu diria que de facto eu já dei esta resposta. Eu acho que a minha varinha mágica é exatamente vontade e motivação. Ok? Porque eu acho que ela existindo, não é? Almejando de facto algo nobre e, portanto, utilizar também a tecnologia ou a transformação em prol, e eu diria que mais nobre do que a educação é difícil de existir. Esse é o desidrato essencial para garantir que a seguir nós conseguimos fazer algo diferente. E deixava só aqui uma frase que é para refletirmos um bocadinho. Estamos a falar de inovação para a educação, não é? Mas temos que falar também em educar para a inovação. E, portanto, eu acho que este binómio, não é? É o que nos permite refletir e garantir que traçamos aqui um caminho diferente também naquilo que é a capacitação dos alunos, digital ou não, e naquilo que é a personalização também do ensino, não é? Porque nós somos, de facto, felizmente, todos muito diferentes uns dos outros. E é isso que temos que saber descobrir também entre nós, quer enquanto equipas, enquanto pais, enquanto trabalhadores, garantir que conseguimos levar os alunos a darem o melhor de si e a estarem também cada vez mais próximos daquilo que são as suas próximas oportunidades de trabalho, com todas essas competências de resiliência, de perseverança, que os ajudem a pensar problemas e desafios desta ou de outra natureza que venham a surgir. E, portanto, o Dr. José Vítor Pedroso conta connosco e a SCCN. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigado. Pedi ao Dr. Nuno Feixa Rodrigues também pudesse responder a esta pergunta da varinha mágica. Ok, eu tenho muito medo de varinhas mágicas. Acho que a gente pode rapidamente desejar aquilo que não quer, mas por isso, tentando usar a varinha mágica com muita cautela, o que eu desejaria essencialmente era que aumentasse o interesse de todas as pessoas, de toda a população, em viver e construir aquilo que é o mundo, em participar naquilo que é o mundo, seja ele digital ou não seja digital, mas este interesse. Aquilo, enquanto docente, que eu noto e que mais me custa é muitas vezes uma falta de interesse quase inexplicável. Claro que nós passamos por momentos na vida em que temos mais interesse ou menos interesse, mas é um elemento fundamental. Se houver interesse em viver, em construir e viver este mundo, depois tudo se consegue e tudo se resolve. Por isso, tentando usá-la com um bocadinho de precaução, ficaria por este interesse. O resto a gente depois constrói. Ok, muito obrigado. Pedi ao Dr. José Vítor Pedroso que pudesse então também dizer então como faria. Eu vou ser mais materialista que os meus colegas de painel na utilização. Eu se tivesse uma varinha mágica, utilizava, e se tivesse só uma possibilidade de a usar, que faz parte, normalmente não se pode utilizar muitas vezes, utilizava sobretudo para resolver as questões materiais, físicas, de acesso ao digital por parte das escolas e dos alunos carenciados. Portanto, eu estou nesta área do digital, na educação, há cerca de 25 anos. Portanto, 25 anos é muitos anos. E é um problema que persiste, isto é, todos os alunos terem acesso a um equipamento, todas as escolas terem boa qualidade de infraestruturas que permitam o trabalho. Isto é, torna-se tudo mais fácil se eu andar de carro, torna-se tudo mais fácil se a estrada for boa. E,
E, portanto, aqui na utilização do digital há uma condição prévia, que é as pessoas terem acesso a esse digital. Depois, a formação dos professores, eu diria quase a motivação e o interesse não são tão bloqueantes como a inexistência dessas condições prévias, básicas de acesso ao digital. Ok, muito obrigado. Colocava a varinha. Muito obrigado. Eu antes então de fechar queria só dar aqui mais uma nota. Nós vamos ter o próximo Meeton no dia 2 de julho. Vai ser sobre a economia, portanto os testemunhos da transição digital na economia, à mesma hora, às 18 horas, e convido todos os que aqui estão a estarem presentes nesse Meeton para darmos continuidade aqui às nossas sessões digitais. E, portanto, muito nos agradaria também que pudéssemos contar convosco neste nosso próximo Meeton, dia 2 de julho. E dizer também que foi uma honra para mim moderar este Meeton e ter a oportunidade de estar neste painel tão rico. E realmente saio daqui também com algumas ideias e com mais informação, o que é muito importante. Mas se me permitissem destacar 3, eu diria que a visão do Dr. José Vítor Pedroso de que esta parte da transição ou da transformação digital ou do digital deve ser acessível, assim como é o ensino normal, não é, em Portugal, e que deve ser, e realmente essa boa estrada que se consiga ter o acesso universal é determinante, porque ele ainda não existe e agora se calhar ficou mais próximo nesta fase de existir porque teve que se fazer esforços e teve que haver aqui dinâmicas muito aceleradas, mas que permitiram, e acho que foi um passo em frente importante. O Dr. Nuno Feixa Rodrigues também, quando fala do digital de uma forma simples, é uma ferramenta, o talento humano, a capacidade humana que tem que continuar a existir, e esta é mais uma ferramenta para nos desenvolver e para nos atualizar e para nos preparar para aquilo que é o futuro. E também para estas situações de crise como aquela que vivemos e que o digital permitiu estarmos mais próximos e estarmos hoje aqui também nesta sessão. E fecharia com esta imagem da Sandra quando ela fala realmente desta perspectiva de que o professor é um maestro e que o digital possa ter a possibilidade de que o professor seja realmente cada vez mais um maestro em casa, na sala de aula, no misto, no híbrido, e portanto que isto permita que ele seja um maestro ao longo do dia e ao longo da vida no ensino que se pretende cada vez mais de longevidade, não é? Que não seja só obrigatório, mas que seja para toda a vida. E portanto eu agradeço muito, fico também eu inspirado com esta sessão, agradeço também as perguntas aos participantes e espero que possamos nos encontrar nos próximos Meetons e também presencialmente, assim que também seja possível e que seja em segurança. E agradecer mais uma vez a todos a participação, por terem ficado até ao fim, já prolongámos um bocadinho para além da nossa hora. E boa tarde e que fiquem todos bem, porque certeza que vamos poder ficar. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigado.